contestada, mas ele permaneceu, sabendo que o Deus que prometera, em cada tempo, em cada momento, ele o resbaldava, ele o livrava, como nós vimos aqui, ele o protegia. Nós vimos aqui os aspectos da eleição, em que envolve também a eleição para o serviço e não para a salvação, né? Como o próprio texto que nós lemos aqui em Romanos, onde Deus fala que escolheu aquele faraó para que pudesse manifestar o seu poder e anunciar da eleição para o serviço de Ciro, o grande rei persa, que está lá no capítulo 45 do livro do profeta Isaías. Também podemos dizer, quando Jesus foi nascer, César Augusto proclamou um edito para que todos aqueles que fossem de Belém deveriam voltar para se alistar. Sendo José de Belém, ele teve que retornar para Belém e, consequentemente, esse retorno de José e Maria para Belém era justamente para cumprir uma profecia que o mesmo profeta Isaías também profetizou, do local onde Jesus iria nascer, que era em Belém. Então Deus escolhe César Augusto, que proclama aquele edito para um recenseamento e, consequentemente, aquilo que as Escrituras diziam sobre o local de nascimento de Jesus se cumprisse. Você pode glorificar a Deus por isso? Então tem esse aspecto da eleição, tá? E nesse aspecto da eleição não está incluído a salvação. Quem entendeu, diga amém. Consequentemente, o alvo maior de Deus no processo da eleição, na doutrina da eleição, era Israel. Como nós já vimos aqui, o desejo de Deus é que Israel fosse a porta da bênção e da salvação para todas as nações da terra. Esse era o objetivo de Deus, porque Deus fez uma promessa. Diga comigo, Deus zela por suas promessas. Deus zela. Quando Deus fez a promessa, Ele cumpriu a parte dele integralmente, para cumpri-la. Mas eu disse aqui que a promessa, ela tem uma via de mão dupla. Ou seja, Deus faz a promessa e quem recebe a promessa tem que trilhar o caminho da fé, da obediência, da lealdade, da fidelidade, para alcançar, como Abraão alcançou, e se tornou o pai da fé, e o pai de multidões, porque ele caminhou em direção, em obediência, lealdade, fidelidade. Em momentos que ele teve fraqueza, o Senhor o sustentou. Em momentos em que parecia que as esperanças estavam indo embora, ele creu contra a esperança. Então, diga comigo, a promessa tem uma via de mão dupla. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Não adianta você se empolgar, ficar alegre, pular, sapatear, né? Contar que Deus fez uma promessa a você, se você não fizer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Às vezes a pessoa, ela não consegue entender isso e acha que porque Deus fez a promessa, exime ela de
de andar e de caminhar nessa via de mão dupla, de caminhar na direção que Deus lhe dá em obediência, com fé, lealdade, para que ela venha viver o cumprimento da promessa. Amém? Tem muita gente que diz, mas quem tem promessa não morre. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Mas não é bem assim, irmão. Pode morrer sim. Porque Deus não vai pegar ninguém amarrado. Deus não vai colocar a faca no pescoço de ninguém para trilhar o caminho que é necessário para viver o cumprimento da promessa. Quem está entendendo, diga amém. Então, todas as vezes que Deus fizer uma promessa a você, glória a Deus, que maravilha. É motivo de glorificar? É, mas é motivo de você entender também que você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que fazer a sua parte. A parte mais difícil Deus vai fazer, o impossível. A sua parte é acreditar, é ter fé, é caminhar em obediência, é caminhar perseverando firme. Amém? Então, o que faltou em Israel? Israel, a nação escolhida para esse propósito, foi escolhida por Deus. Deus, em todo o tempo, através de Isaque, através de Jacó, através dos descendentes dos filhos de Jacó, que estabelece as tribos de Israel, Deus vai caminhando, cumprindo as suas promessas. Cumprindo as suas promessas. Deus tira o seu povo do Egito com mão forte, como nós já estudamos, cumprindo promessas. Deus vai levando o povo em toda essa jornada, conduzindo o povo no deserto, rumo à terra prometida, para cumprir a promessa. Veja que o esforço que Deus fez em todo o tempo, diga assim comigo, Deus, Ele faz todo esforço, todo empenho, para cumprir a promessa na minha e na sua vida. Agora a gente precisa fazer a nossa parte, irmãos. Se não fizer, né? Quem tem promessa não morre. Depende. Se ela perseverar, não vai morrer. Se não perseverar, morre no deserto. Não adianta a pessoa pensar, mas eu tenho promessa, aí sai da presença de Deus, retrocede na fé, volta para o mundo, né? Não. Se a pessoa, ela faz isso, ela vai retardar Deus cumprir as promessas na vida dela. Fica parado. No mundo espiritual fica retido. Tudo fica retido. E aí, se a pessoa não se posicionar, não vai acontecer. Quem entendeu, diga amém. Porque precisa querer. Precisa querer. Amém? Então, observamos aqui, olha como Deus em todas as escrituras, tem mais de 100 referências bíblicas, do alvo da eleição, que é Israel. Veja aqui, olha, o que está escrito no Salmo, em Isaías, capítulo 41, verso 8 e 9. Quem achou? Isaías 41, 8 e 9, pode ler. Olha aqui. Olha, você já reparou aqui nesses dois versículos,
a palavra elegi, escolhi, te chamei, olha, ou seja, Deus fazendo todo esforço para deixar isso claro. Eu não te rejeitei, eu não te abandonei, não vou te rejeitar, não vou te abandonar. Deus sempre falando com o seu povo. Olha Isaías 45, verso 20, um pouquinho para frente. Quem achou pode ler. Versículo 20, capítulo 43. É o 43, capítulo 43, verso 20. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos esclarecidos, porque porei água no deserto, e rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, Ao meu eleito, olha aí. Que coisa maravilhosa. Em toda escritura, Deus vai falando. E aí, o versículo 22 do capítulo 65 de Isaías, olha o que diz: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos até a velhice. Olha que promessa, meus irmãos. Que promessas extraordinárias Deus faz com seus eleitos. Eu te asseguro que Deus, Ele estabeleceu várias promessas para a sua vida. Várias. Muitas, são tantas as promessas, que para você não se perder, que a gente é limitado, Deus não fala tudo de uma vez. Deus vai falando aos poucos. Mas são muitas. São incontáveis as promessas que Ele estabelece na tua vida. Você quer viver elas? Quer viver o cumprimento das promessas do Senhor? Então fica firme, né? Como diz o hino da harpa cristã, firme nas promessas do Senhor Jesus. Firme, fica firme, você vai viver o cumprimento dessas promessas. O Novo Testamento anuncia aí a extensão das promessas da aliança de Deus, agora para o mundo gentílico, tá? O que Deus faz? Israel chega um momento em que, dentro do processo da eleição, eles falham. Por quê? Porque chega um determinado momento que eles deixam de caminhar pela fé e começam a caminhar pela lei. Chega um momento que eles começam a valorizar mais Moisés e a lei do que o próprio Deus. Percebe o erro? Olha o erro. Nos dias do rei Ezequias, os sacerdotes, todos aqueles que serviam ao Senhor no templo, eles viviam um ciclo de uma adoração, de uma idolatria tão grande, com relação a um símbolo que Moisés deixou, quando na ocasião Deus enviou uma praga de serpentes no deserto para morder o povo de Israel por conta das suas desobediências, e à medida que aquela praga de serpente veio e as pessoas que eram mordidas, o veneno as matava,
e eles então se arrependem, Deus fala para Moisés: Moisés, faça um símbolo aí, coloca uma serpente numa grande haste, e diga ao povo que todos aqueles que forem picados pela serpente, ao olhar para essa serpente, nessa grande haste, neste símbolo, o veneno não terá efeito mortal. E Moisés fez isso. Então, aquela praga cessa. Quem foi mordido, quando olhava para aquela serpente de metal que foi levantada naquela haste, eles eram curados. Aquilo ali era um símbolo de que Jesus um dia seria levantado na cruz do Calvário e que iria pôr fim ao veneno do pecado que nos condenou à morte. E todos que olhassem para o Calvário e se arrependessem dos seus pecados, seriam livres da chaga mortal. Mas sabe o que eles fizeram? Eles decidiram adorar aquela serpente. 450 anos adorando aquela serpente. Ou seja, a partir deste ato e de outros atos na história de Israel, eles começam então a se distanciar e sair do propósito pelo qual Deus estabelecera com eles. O que Deus faz? Deus então anuncia, agora Ele vai incluir no processo da eleição os gentios, ou seja, todas as nações da terra. Está entendendo? Porque nós estamos aqui nessa noite, é porque nós fomos escolhidos por Deus. Todos aqueles que se tornaram membro do corpo de Cristo, por intermédio do sangue de Jesus, agora tem a marca, foi escolhido pelo Senhor. Nós somos escolhidos do Senhor, amém? Somos escolhidos. Porque Israel, olha o que diz Paulo aqui, vamos ao texto que nós lemos. Veja aqui. Veja aqui a partir do versículo 23, do capítulo 9 de Romanos. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos, quem é? Somos, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha aqui, Oséias, o profeta Oséias, foi usado para anunciar isso. Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Por que Israel falhou? Israel, veja aqui o capítulo 10 de Romanos. Acompanhe aí na sua Bíblia. Olha aqui, Paulo deixa isso muito bem claro. Olha como chegou até nós a escolha de Deus. Mateus capítulo 13, a Bíblia nos diz lá que Jesus,
naquele dia, ele saiu de casa e foi ao mar. Esse sair de casa, a casa significa Israel. Mateus capítulo 13 está dizendo, naquele dia, Jesus saiu de casa e foi ao mar. O mar representa povos, nações. E a partir daquele dia, Jesus muda a maneira dele ensinar e de pregar. A partir daquele dia, Jesus começa a pregar por parábolas. Ou seja, nem todos que ouviam Jesus entendiam o que ele estava falando. Aí, os seus discípulos, no momento que eles estavam juntos, diz: mestre, por que o Senhor agora está falando por parábolas? Por que o Senhor está desta maneira? Muita gente não está entendendo. E aí Jesus fala: não, agora mudou. Agora é o remanescente, agora é as nações. Só vai entender quem o Pai escolheu. Entendeu? Jesus mudou por causa disso. Porque na manifestação da graça, na manifestação, no ápice do cumprimento da promessa, no ápice, ou seja, tudo aquilo que Deus, ao longo da antiga aliança, usando os profetas, os patriarcas, todo o esforço que Deus fez na antiga aliança, Ele manifesta em Jesus. Evangelho de João, como é que o evangelista João começa o seu evangelho? No princípio era o verbo. O que é o verbo? Palavra. E o verbo era Deus. Deus se manifestava por sua palavra. Deus falava, estabelecia promessa por sua palavra. O verbo, a palavra, se fez carne. Habitou entre nós. Olha. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Olha, Ele veio para os que eram seus, escolhidos. Ele veio para os que eram seus, escolhido, Israel. Qual é o complemento do versículo? João capítulo 1, o que está escrito lá? Mas os seus não receberam, não quiseram, não ouviram, o desprezaram, o perseguiram, o maltrataram, o crucificaram, mas a todos, olha como chega a nós, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. Quem é filho, levanta a mão e glorifica. Aleluia. Está conseguindo entender? Diga amém. Aí Paulo explica aqui, no capítulo 10 de Romanos: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Diga comigo, tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Que entendimento é esse que Paulo está falando? A gente vai entender nos próximos versículos. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles começam a se desviar. Verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eles creram em Jesus? Eles aceitaram a Jesus?
Está conseguindo entender? Então, o senso de justiça deles não é a de Deus. Eles creem em Deus. Diga comigo, eles creem em Deus. Eles têm zelo de Deus, mas não com a fé. Por quê? Se foi Deus que enviou o unigênito, se foi Deus que deu o seu unigênito, a hora que Jesus falava assim para eles, o meu Pai me enviou, eles falavam blasfêmia. Porventura esse aí não é filho de José, o carpinteiro? Como é que ele está falando, chamando Jeová, chamando o eterno de meu Pai? Ele está blasfemando contra o nosso Deus. Está conseguindo entender como que eles viam Jesus? Dessa maneira. Dessa maneira. Fala para quem está ao teu lado, você não era assim também? Você lembra? Mas você creu. Você creu. Você está aqui pela fé. Aleluia. E é isso que definiu a sua escolha. Amém? Olha. Verso 5 do capítulo 10 de Romanos. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça, verso 6, que é pela fé, diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Olha aqui, a confusão que eles estabelecem. Percebe? O conceito de justiça deles, e não pela fé, não recebem o Cristo, o ápice do cumprimento da promessa para eles, que Deus estava dando para eles. E aí, quando ele olha, mas Jesus morreu. Quem é que pode nos garantir que ele subiu ao céu? Quem é que pode ir lá e trazer ele? Ou se ele desceu para o abismo, quem vai trazê-lo dentre os mortos? Quem está conseguindo entender, diga glória a Deus. Agora, olha aqui isso aqui. Marque esses versículos na sua Bíblia. Se você puder marcar, marque esses versículos. O verso 8, você vai marcar do versículo 8 até o verso 13. Olha aqui. Marque esses versículos. Mas que diz... a palavra está junto de ti. Ó, quem aqui ouviu a palavra pela primeira vez? Como foi que você ouviu a palavra pela primeira vez? Está lembrado? Quando você ouviu e recebeu a palavra? O que aconteceu? Olha o processo. Ó, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Amém? Amém? Ó, diga comigo, boca, coração. Não diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio? Há essa conexão. Tá? Então veja aqui, que Paulo diz. Verso 9, a saber, se com tua boca confessares a Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, o que vai acontecer? O que vai acontecer?
será salvo. Porque, olha aqui Paulo explicando ainda, verso 10, visto que o coração se crê para a justiça, ó, a justiça pela fé aqui, ó. Visto que o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha o verso 11, porque está escrito, porque as escrituras diz, todo aquele que nele crer, não será confundido. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Aí Paulo diz, ó, portanto não há diferença mais entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Você e eu passamos a ser alvo da eleição. O processo é esse. A justiça se manifesta, a justiça de Deus no meu coração. Ou seja, que justiça é essa? Aquilo que Jesus fez por mim no Calvário, me justificou, me purificou, sendo eu um pecador. Eu não merecia ser salvo, eu não merecia e nem mereço, nenhum de nós aqui merecemos tamanha graça, mas a graça de Deus se manifestou, não é por méritos humanos, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, é a manifestação do amor do Pai. Glória a Deus. O que acontece quando você, como eu disse, a conexão boca e coração? Não adianta você no coração dizer que você crê, se a boca não faz a confissão. Precisa fazer. Porque a fé, sem a manifestação das obras, ela é morta. E as obras sem a fé também não vale nada, gente. Não tem valor nenhum. Porque tem gente que quer comprar o céu. Já viu aquelas pessoas? Oh, agora está acabando a quaresma, né? Quanta hipocrisia. Quanta falta de entendimento. Apronta, só faz o que não presta nesses dias. Se afunda no lamaçal do pecado. Prostituição em todos os níveis. Bebedeira. Destruição. Morte. Nós estamos em fevereiro, acho que é agosto, não sei, estou certo se é agosto. Mas se não é agosto, entre agosto e setembro, filhos sem saber quem é o pai, nasce, fruto de estupro. Isso a imprensa não mostra. As maldições desse carnaval, a podreira, a nojeira desse carnaval, a imprensa não mostra. Mas as famílias vão sofrer a consequência dessa desgraça nas suas casas. E aí, chega a quarta de cinzas, aí a barra está limpa. Não, não é assim. Não é desse jeito. É necessário. Coração. Coração. Provérbios capítulo 4. De tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Então, tudo começa pelo coração. Eu
creio que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados e para trazer salvação para a minha vida. Então, se você crê, então que se com a tua boca você confessar ao Jesus Cristo e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É um projeto de mudança de vida, em que Deus aparta os seus escolhidos. Deus tira do contexto do mundo os seus escolhidos. É que nem esse copo de água aqui. Como é que Deus faz para escolher? A graça de Deus representa um óleo maravilhoso. Como viver neste mundo tão cruel, sendo um escolhido de Deus, na contramão do mundo, em santidade, e desfrutando do cumprimento das promessas. Faz uma experiência quando você chegar em casa. Pega um copo de água, como esse aqui está. Aí você vai pegar uma agulha. Vai pegar o quê? Uma agulha. E você vai passar nesta agulha um óleo, pode ser óleo de cozinha mesmo. Encharca a agulha de óleo e depois você põe dentro do copo. Se você pôr a agulha sem o óleo, ela vai afundar. Mas se você pôr ela com óleo, água e óleo não se misturam. O óleo vai manter a agulha por cima das águas. Está entendendo? O Espírito Santo que habita em você, mesmo eu e você estando no mundo, não vai permitir que nos contaminemos com o mundo. Está entendendo? Você pode glorificar a Deus por isso? E esse óleo representa o Espírito Santo. Representa o Espírito Santo na minha vida, na sua vida. Olha o verso 17 do capítulo 10 de Romanos. Olha o que está escrito aqui, ó. De sorte que a fé vem pelo... Lembra que eu perguntei se você lembrava o dia que você ouviu a palavra? A fé vem pelo... E ouvir... pela palavra de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor nos elegeu em Cristo Jesus, conforme está aqui no verso de número 32 e 33 do capítulo 9 de Romanos. Por quê? Porque não foi pela fé que eles caminharam mais, mas como que pelas obras da lei, e tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é essa pedra de tropeço? Porque eles só queriam viver da lei. Todos os fariseus, os religiosos da época, confrontavam Jesus com uma lei. Foi o caso da mulher apanhada em ato de adultério. Senhor, pegamos essa mulher em ato de adultério. A lei ordena que ela seja apedrejada. E tu o que dizes? O que eu vou dizer? Eu vou escrever aqui na areia. É o seguinte: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ficou alguém? Ficou alguém? Mulher,
Onde estão os seus acusadores? Olha do que Jesus chama aquela turma. Acusadores. Onde estão? Não estão aqui. Eles te condenaram? Não, nem eu te condeno. Vai, ó. Jesus não disse só isso assim, ó. Vai em paz. Foi isso que ele disse? O que ele disse? Vai e não peques mais. Mudança de vida. Diga comigo, mudança de vida. Mudança de vida, gente. Tem que ter mudança de vida. O mundo tem que olhar para nós e a gente não tem que ser o pirulito do mundo. O algodão doce do mundo. Não. Nós temos que ser o sal da terra. A luz do mundo. Não é para a gente ser o doce do mundo. Eles olhar para nós e sentir, ai que doçura. Não, tem que sentir que a gente está no sal. Fala para quem está ao teu lado, você está no sal mesmo. É no sal, é para salgar mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, você ficou chato depois que você passou aí para a igreja, hein? Só fala em Deus, só fala em Bíblia. É isso que liberta, é isso que transforma, é isso que leva o homem para a salvação. É isso que preenche o homem. Ser o escolhido de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que satisfaz. É isso que traz satisfação. Quem está entendendo, levante a tua mão e adore o nome de Jesus. Ó, vou encerrar aqui. Romanos 11. Paulo escreve aqui vários capítulos em Romanos, só para falar sobre isso. Aqui, olha. Romanos 11, 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou. Mas os eleitos o alcançaram. Olha nós aqui, ó. Nós alcançamos, que maravilha. E outros foram endurecidos. O que Deus fez com Israel, pastor? Qual é o propósito de Deus com Israel agora? Diga comigo, Israel está em segundo plano. Quem está em primeiro? A igreja, eu e você, todos nós. Nós temos a primazia. Por quê? Porque aqui está, ó, verso 8. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureceram-lhe os olhos para não verem, encurvar-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas, pela sua queda, veio a salvação aos gentios. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus aí? Como é que fica Israel? Todo Israel vai ser salvo? Quantos que saíram do Egito? Uma multidão, milhares de pessoas. Todos entraram na terra prometida?
Está conseguindo entender? Olha, o mais difícil para a pessoa não é ela aceitar Jesus. O mais difícil para Deus não foi tirar o povo da terra do Egito. Isso aí foi fácil. O mais difícil foi Deus tirar o Egito de dentro deles. O mais difícil não é você aceitar Jesus. É fácil. O mais difícil é o mundo sair de dentro de você. Hã? E o que que Jesus falou? Não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. Jesus está falando do sistema mundano. Jesus não está falando da natureza. Quem está entendendo, diga amém. Aí Jesus não está falando da natureza. Não, ele está falando do sistema, do império das trevas que rege o mundo espiritual da maldade, que consequentemente mantém as pessoas cativas no pecado. Aí Jesus diz: opa, olha, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Qualquer coisa, nós precisamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito, vamos levantar um capitão aqui para levar a gente de volta para o Egito. E às vezes você está caminhando com Deus, aí o diabo vem: você está lembrado? Hein? Você está passando luta aí, dificuldade, lá fora você não precisava nada disso, você não passava por isso. Você não passava por luta, por dificuldade. Não é assim? Cheio de amigos, entre aspas. Amigas, entre aspas. Entenda uma coisa. Quando você se posiciona como escolhido de Deus, você agora faz parte de um exército que é como a areia da praia. Salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Não é mais o mundo que está em você. Para você ter paz e alegria, não vai depender de bebida alcoólica, não vai depender desse contexto que há no mundo, que define o que é alegria. É momentâneo, passageiro. Mas a alegria que Jesus dá é uma alegria, é um gozo, é uma paz maravilhosa. Se coloque de pé no seu lugar, glorificando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Só o remanescente vai ser salvo de Israel. Então você tem que entender, Deus nos deu a oportunidade. Que oportunidade maravilhosa Deus nos deu. A doutrina da eleição, que doutrina maravilhosa. Aí Paulo, olhando para a graça de Deus, ele fala: quer saber de uma coisa? Essa graça transbordante, essa graça maravilhosa, nos elegeu desde a fundação do mundo. Quando Martinho Lutero era um monge católico, criado na escola católica como um monge, em tempo integral, e naquele período, a Igreja Católica estabeleceu as indulgências. Era a igreja mandando no Estado, a igreja vendendo salvação, a igreja impedindo o povo de conhecer a Bíblia Sagrada.
Sim, porque as missas eram só celebradas em latim e ninguém podia ler a Bíblia. Se alguém ousasse lê-la, era morto em fogueira como bruxo ou bruxa. Um dia, Martim Lutero, lá dentro do mostério, e começa a ler Efésios. De repente, ele depara no versículo que diz: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, vem de Deus. Não vem dos homens, não vem das obras. O quê? Está tudo errado aqui? Está tudo errado? Não! Vou me levantar como voz profética de Deus e vou anunciar com ousadia o que as Escrituras diz. Lá em Lindenberg, na Alemanha, ele coloca na porta da catedral as 95 teses fundamentadas na palavra de Deus sobre a salvação. O que aconteceu? Uma revolução. Uma revolução. Ninguém pôde impedir mais. Todo mundo começou, milhares, milhões de pessoas alcançadas, transformadas pela palavra de Deus. Os que estavam em trevas viram uma grande luz. Jesus, quando veio, ele se manifesta. Que coisa maravilhosa. Você está sentindo a alegria no teu coração, o gozo. Permita que Ele te renove nesta noite. Você vai entender que você não vai precisar mais de bebida para você se alegrar. Não vai precisar mais disso não. Você não vai precisar beber, chapar o coco, para se alegrar, para se soltar. Está no meio de pessoas vazias. E aí não é só bebida, aí vem, fuma daqui, fuma de lá, aí daqui a pouco vem a canábias, vem a maconha, vem a cocaína, vem o LSD, vem o crack, aí já vem a prostituição, aí vai indo, vai virando um abismo conduzindo a outro abismo. Quando pensa que não, o diabo está destruindo pessoas, destruindo casamentos, destruindo valores, destruindo a vida financeira das pessoas. Porque João 10, Jesus falou, eu vim, Jesus fala da sua missão, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E o diabo? Ele veio para matar, roubar e destruir. Está entendendo? É o que ele está fazendo aí fora. Roubando. Tudo que tem de valor nas pessoas, ele rouba. Matando e destruindo. Iremassura bacanta, rabaxere bacaia, sura bacaia. Aleluia. Está sentindo a presença dele aí? Ei, ramassura bacanta, rabaxai. Oh, Espírito de Deus.
nesta noite, se você puder, faça um concerto com Deus. Faça um concerto com Deus. Recamassúria mandarabachai. Aleluia. Como é bom ser escolhido. Aleluia. Quem é escolhido dele, está firme na presença dele. Alguém pode até desejar o teu mal. Alguém pode até querer fazer o mal contra você. Mas ao se aliançar com os demônios para procurar fazer isso, a hora que o seu nome bater lá dentro de uma casa de encosto, teu nome bater lá dentro de uma casa de umbanda, quimbanda, candomblé, que falar, olha, eu quero que faça um trabalho contra essa pessoa. A hora que falar o teu nome, o cão vai gritar lá dentro: não! Sai com esse nome para lá! Porque esse daí, a gente não pode tocar! A gente não pode tocar! A gente não pode fazer nada! Esse aí, essa daí, pertence ao homem lá de cima. É protegido, é guardado. E camaraçurabacá. Que maravilha. Que maravilha. O diabo tem que reconhecer quem são os escolhidos. Mesmo depois de morto, lá no cemitério, o corpo de um salvo que está lá, os ossos, ele não pode tocar. Se ele tentar, através de um cavalo, de um escravo dele que vai lá, que ele manda lá para comer vísceras humanas, para violar túmulo, se chegar lá, bater a mão no túmulo de um salvo, o demônio, opa, tira a mão daí. Por quê? Porque se colocar, vai queimar. Esse corpo aí é de um salvo, é de um lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Não toca não! Que maravilha, meu irmão. Como Deus é tremendo. Você tem que valorizar isso. Você precisa valorizar isso. Valorize a tua salvação. É o teu bem em excelência. É o teu bem maior. Sabe por quê? Porque Deus vela da sua palavra. Deus te guarda como a menina dos olhos dele. Ele te guarda. Amém? Quem pode adorar Ele por esta palavra? O Espírito Santo está falando comigo. Que eu devo fazer isso, chamar aqui no altar todos aqueles que quiserem fazer um concerto com Deus, renovar sua aliança com Ele. E há ocasiões que é necessário a gente fazer isso, para a gente não perder a essência. Está entendendo? Para a gente não perder a essência. A gente vem no altar e diz: Senhor, eu estou aqui no altar. Nesta noite,
eu abro o meu coração e eu confesso com a minha boca, estou renovando a minha aliança contigo. Eu estou aqui diante do teu altar, dizendo, não ao mundo, e sim para ti. Estou aqui nesse altar, dizendo, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Então sai do teu lugar, nós vamos orar por você. É uma aliança, você vai renovar, você vai estabelecer um concerto com Deus. Senhor, estou aqui me consertando. Estou aqui me aliançando contigo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você manifestar isso. Ninguém vai te apontar. Ninguém tem o direito de te julgar. Porque o que você está fazendo é algo maravilhoso. Glória a Deus, Fernando. Glória a Deus que você está aqui diante do altar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Glória a Deus que você está vindo também. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É um concerto. É você renovar a sua aliança. Você que é casado, às vezes sua aliança, ela vai ficando embaçada, não é assim? Toda riscada. Aí se você pega lá um produto especial, só para polir, não é assim? Aí você dá aquele polimento, parece ou não parece outra depois? Parece, o brilho é restaurado. Então se você entende que você precisa hoje aqui, olha, fazer um concerto com Deus, para que a luz brilhe mais intensamente na tua vida, pode vir diante do altar. Não precisa ter vergonha. Não, isso aqui é maravilhoso, está acontecendo aqui. Isso aqui é lindo. Altar é para isso, irmão. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Pega essa daí para você. É porque Davi, ele fazia isso aqui direto. Davi, mano, ele não perdia tempo. Ó Senhor, estou aqui, ó. Eu quero renovar minha aliança contigo, Senhor. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, me perdoa. Senhor, me levanta, me restaura, me renova, me fortalece, me ajuda. Senhor, eu estou aqui. Aí Deus olha e diz, esse daí me ama. Ele errou. Ele pecou. Só que os erros de Davi só está registrado aqui. Viu? E lá em cima, pastor, não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem nada. O que tem lá? Lá tem isso. Davi, um homem segundo meu coração. Acabou. 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 Amém. Vamos orar. Mesmo que você não veja no altar, aí onde você está, no lugar onde você está, faça um concerto com Deus hoje. Vamos fazer um concerto com Deus, igreja? Vamos nos consertar. Vamos pedir para Ele nos renovar nesta noite. Senhor, estamos nos posicionando diante deste altar. Aqui está, Senhor, aqueles que vieram, Senhor. Vieram diante do altar, reconheceram, eu preciso fazer um concerto com Deus, e esse concerto eu faço diante do altar. No lugar onde você está aí, irmão, rasgue o teu coração.
Rasgue o teu coração diante desse Deus maravilhoso, que nos escolheu, que nos elegeu, que tem um propósito na tua vida. O diabo perdeu hoje aqui, viu? Ele perdeu, ele está derrotado, Você veio diante do altar. Recamandarabachurabacai. Reremandaracébricai. Fortalece os teus filhos, Pai. Que venha a força do alto, que venha o poder do alto, que venha a sabedoria do alto, que venha a unção do alto, que venha, Senhor, do alto, sobre os teus filhos agora, o renovo, Pai. Senhor, eu aqui na autoridade do teu nome, Jesus, proclamo nenhuma condenação a mais sobre eles, Pai. Toda acusação, toda seta, todo dardo flamejante do maligno, caiu por terra agora. Amém? Amém, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus, glória a Deus por suas vidas, glória a Deus, que benção, glória a Deus, glória a Deus, amém, igreja. Vamos adorar a Deus com os nossos dízimos, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, amém. Pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo, você vai adorar o Senhor